E eu que descobri o meu chifre porque o meu noivo era careca. Ai, gente, só de lembrar me dá um negócio ruim, mas enfim. O meu noivo era engenheiro e às vezes ele precisava viajar e ele ficava dias fora por conta do trabalho. Só que isso nunca foi um problema pra mim, porque eu sempre fui muito segura, nunca fui muito ciumenta, até mesmo porque ele nunca me deu motivos. Ele sempre foi um cara assim, muito tranquilo, eu até brincava com ele porque eu falava que ele era devagar, quase parando. E todo mundo sempre falou dele, que ele era tranquilo, ele era um bom filho, um bom noivo. Então assim, eu nunca tive motivos pra sequer desconfiar dele. Até que uma certa vez ele precisou fazer uma viagem a trabalho, porém essa viagem seria uma viagem mais longa, ele teria que ficar 1 mês lá nessa outra cidade. Então ele foi, né, para essa outra cidade, para ficar lá no trabalho dele, e ele ficou durante 1 mês certinho. E dentro desse 1 mês, eu fui para lá e fiquei 3 dias com ele. Fiquei lá com ele, aproveitei, tudo certinho, até então tava tudo bem. E quando eu fui lá, eu comprei um shampoo e um condicionador para eu usar, e quando eu vim embora, eu acabei esquecendo o shampoo e o condicionador lá, mas até então tava tudo bem, porque eu falei pra ele, quando você vir, você traz pra mim. Porém, quando deu 1 mês que chegou o dia dele voltar embora, a empresa ligou pra ele e falou que ele teria que ficar por mais 1 mês ali, e ele teve que ficar, obviamente, mas beleza, por mim, fazer o quê? Não tinha o que fazer, né? Trabalho ele tinha que ficar. Então ele ficou por mais 1 mês e eu acabei voltando lá na cidade pra poder ver ele novamente, pra poder ficar lá com ele. E beleza, voltei, fiquei com ele no mesmo hotel, ok, fui tomar banho. Quando eu fui tomar banho, eu vi que o meu shampoo e o meu condicionador, eles estavam vazios. E detalhe, quando eu fui embora, e assim, o meu noivo, gente, quando eu falo pra vocês que ele é devagar, quase parando, é porque ele é muito, tipo, sonso, ele não via nada, sabe? Aquele cara tranquilo. E quando eu fui embora, eu lembro que eu deixei o shampoo e o condicionador bem assim na janela. E não tava mais na janela, tava na prateleira, onde deixava sabonete, onde deixava as coisas. E tava vazio, completamente vazio, e não tinha nem como ele falar que era ele que tava usando, porque, gente, ele era careca mesmo, sem nada de cabelo na cabeça. E quando eu vi aquilo, automaticamente eu já desconfiei, então eu fui perguntar pra ele, eu falei, nossa, mas o shampoo e o condicionador tá vazio, completamente vazio mesmo, não tem nada. E o que ele falou? Que exatamente, que era ele mesmo que tinha usado, só que eu sabia que não era, a gente não tinha como, ele mal usava sabonete, eu conhecia o noivo que eu tinha. Então eu falei pra ele, eu sei que não é você, só que ele começou a falar que sim, que era ele, que não tinha motivos pra eu desconfiar, que de onde que ele ia tirar alguém pra levar alguém ali, sendo que ele não conhecia ninguém. Mas é claro que eu não acreditei, nós brigamos e eu fui embora. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, eu não acreditei em nada do que ele falou, nós brigamos e eu fui embora. Só que eu não fui embora, eu fingi que eu fui embora. Eu entrei no carro, coloquei as malas dentro do carro, tudo. Só que eu não fui. Saí com o carro do hotel, dei a volta e voltei. Voltei no mesmo hotel e aluguei um quarto no mesmo hotel que ele estava, obviamente que sem ele saber, porque ele não sabia que eu tinha voltado. E eu consegui pegar um quarto que dava meio que pra ver a porta do quarto dele. Então, assim, dali eu via tudo. E foi assim que eu vi uma mulher entrando no quarto dele. Quando eu vi aquela mulher entrando no quarto dele, na mesma hora eu já saí do meu quarto, fui até o quarto dele e bati na porta. E quem que abriu a porta? Exatamente, a mulher que estava com ele. Quando ela abriu, eu falei que eu era a noiva dele e já cheguei entrando. Quando ele me viu, gente, eu achei que ele ia derreter, de tão desesperado que ele ficou. Ele começou a ficar vermelho, mas vermelho, que parecia que ele ia explodir. E nisso eu falei pra moça que eu era noiva, e ela começou a se explicar, falando que ela não sabia. Ela falou, moça, pelo amor de Deus, pode perguntar pra ele. Ele falou pra mim que ele era solteiro, eu não sabia disso, eu não sabia que ele era noivo, e começou a se explicar. Pro fim, ela pegou todas as coisas dela e foi embora. Quando ela saiu, eu também fui sair pra poder ir embora. Nisso ele me segurou no braço e começou a querer conversar, se explicar. E eu falei pra ele que não precisava. Eu falei, viu, não precisava. Você acha que eu fiquei aqui por quê? Porque eu sabia que tinha alguma coisa de errado, eu sabia que você tava mentindo pra mim. Peguei as minhas coisas e também fui embora. Ele teve que ficar por conta do trabalho, ele não pôde ir embora naquele momento. Só que quando acabou os dias dele de trabalho, que ele voltou pra cidade, a primeira coisa que ele fez foi me procurar. Ele foi em casa, só que no dia que ele me procurou, que ele foi em casa, tinha um amigo meu em casa, mas assim, amigo mesmo, nada demais. Eu nem tava com a cabeça nisso também. Era realmente um amigo. E quando ele foi em casa, que ele foi me procurar, ele viu esse amigo lá e ele ficou super bravo, enciumado. Começou a me xingar, falando que eu também já tava traindo ele já tinha um tempo, que eu falei dele, mas quem era eu pra falar dele? Porque eu não tinha nem moral, porque eu já tava colocando outro homem dentro da minha casa. E assim, eu não desmenti nada não, tá? Eu deixei ele pensar que era mesmo. Eu sei que não é, mas eu deixei ele pensar que era. E até hoje ele manda mensagem, falando um monte de besteira, falando por que eu fiz isso com ele, por que eu traí ele. Só que eu nem respondo, sabe? A única coisa que eu tenho dó, que eu vou falar pra vocês, eu cancelei chorando, foi as coisas do casamento. Porque, eu queria muito, gente, era meu sonho, eu amava ele. Eu posso falar pra vocês que hoje eu tô bem mais tranquila, sabe? Assim, eu consegui me curar bem, mas foi muito difícil cancelar tudo, ter que abrir mão de um sonho, que era o meu sonho, né? Mas é melhor fazer isso do que... a gente perdoa, aí casa, aí vai, faz de novo. E depois de casado é muito mais difícil, né? Muito mais complicado. Então aproveitei pra separar agora, que foi a melhor coisa que eu fiz pra mim.
E tô vivendo minha vida. E ele tá aí até hoje, ele manda mensagem, mas eu nem respondo. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na Pepe Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu estava deitada, quase dormindo, quando meu ex me pediu um 69. Só que eu não entendi muito bem, porque ele queria, na verdade, era um beijoca grega. Olha a minha humilhação. Estava eu em casa, era sábado à noite, tinha acabado de jantar com meu boy, né? A gente tinha feito ali uma comidinha, não sei o quê. Depois ele foi no banheiro e eu achei que ele tinha ido tomar banho. Mas não. Passou mais meia hora, voltou ele totalmente sem vestes, cheio de fogo no tubinhas, veio me beijando, que não sei o que. Eu pensei, tomou banho pra gente nhenhar, não sei o que e tal, porque ele tinha chegado do trabalho. Então assim, eu fiz a janta, ele chegou, a gente tava jantando, e ele foi, deduzi que ele foi tomar banho, pra gente poder namorar, porque eu já tinha tomado banho, que ele chegou e veio direto comer, porque ele tava com fome. Então, se você parar pra pensar no contexto da situação, vocês também pensariam a mesma coisa que eu. Aí, tranquilo, beleza. Ele veio me beijando, aquela coisa toda, aquele fogo, não sei o que, a gente começou a furinfar. Furinfamos, até porque eu não fico olhando pro toba de ninguém, né, porque ele tinha um popote grande, não dava pra ver muito bem, ele nunca falou nada sobre o toba, então o toba dele meio que ficava ali de segundo plano, não olhava, pelo contrário, ele que olhava o meu. Começamos a furinfar, furinfamos e tal, beleza, tá bom. Daqui a pouco, acabou. A gente, sabe quando acaba e aí você fica de preguicinha, deitada na cama e tal, conversando, aquelas coisas todas, aquelas coisas quentes, aquela intimidade gostosinha e tal, antes de tomar um banho? Então, a gente tava nessa. Eu tava deitada, ele tava meio que deitado de bruço, sabe quando o cara tá deitado de bunda pra cima? Então, ele tava deitado assim. E a gente conversando sobre coisa do dia a dia. Aí ele vira e começou a se engraçar de novo. Começou a passar a mão em mim, não sei o que. Eu falei, ih, já é o segundo round e tal, que o que geralmente não acontecia. Então eu achei um pouco estranho também, porque a gente só era primeiro round, né? Eu tava ali um tempinho no relacionamento, então era aquele primeiro round bem feito e depois caminha a mimir, né? Mas não, ele fez diferente, começou a me cutucar, não sei o que. Eu falei, já tá querendo o segundo round, não vou negar fogo, né? Tá bom. Achei que ele veio pra cima de mim pra poder me beijar. Aí ele chegou bem pertinho de mim e falou assim, vamos fazer uma coisinha diferente? Eu, amor. Começou com essa coisinha diferente, hoje em dia eu já não vejo mais com bons olhos. Porque sempre dá merda, sempre. Aí eu fico olhando pra cara dele assim, sem entender. Eu falei, claro, amor, o quê? Né? Assim, eu falei, já tô aqui, né? Ele falou, vamos fazer um 69. Só que, gente, 69 não era algo diferente. A gente fazia. Gostava? Não. Acho meio esquisito. Mas, meio inconveniente. Mas não era algo que eu pudesse falar. Diferente? Não. Tá bom. Só que o que ele fez? Ele, mas vai ser diferente. Eu falei, como assim? Gente, o homem rodou. Virou ao contrário, botou o toba no meio da minha cara. Abriu as minhas pernas e começou ali. E eu ainda tava em choque. Enquanto ele já tava lá trabalhando, cantando no meu microfone, eu ainda estava em choque com aquele popote no meio da minha cara. Sem entender nada. Aí eu tava assim, que houve aqui, irmão? Não entendi. Aí ele foi, viu que eu não tava fazendo nada. Só que eu comecei a sentir um cheiro muito ruim, que eu nunca tinha reparado. Era bosta, eu tinha certeza que aquilo ali era cheiro de bosta. Eu nunca tinha reparado esse cheiro de bosta nele. E aí ele falou assim, aí ele parou e falou, amor, tá esperando o que pra começar? Vai, não sei o que e tal. Me chupa também e tal, não sei o que. Aí ele falou, me dá um beijo grego. Ou seja, ele não só queria que eu cantasse no microfone dele, ele queria que eu cantasse no tubinhas dele também. Entendeu? Era duplo. Só que eu tava sentindo um cheiro muito ruim. Aí eu fui e abri assim a bandinha, né? Porque, né, já tava ali, né? E aí, gente, quando eu cheguei mais perto, eu senti o cheiro. O cu dele estava cheio de bosta. Estava cheio de bosta. Aí eu fui e falei, amor, toda sem graça, porque já tinha intimidade, também não queria constranger o coitado. Amor, escuta, acho que tá sujo aqui. Aí ele parou, virou assim, ele, como assim? Eu falei, não sei, amor, tá sujo aqui. Aí ele parou. Ele, meu Deus, eu fiz número 2 e esqueci de limpar e de tomar banho. Fez assim, levantou e saiu correndo pra tomar banho. Gente, eu fiquei constrangida. Com tanta vergonha, o toba dele tava sujo de bosta, entendeu? Eu quase que, olha, ainda bem que eu senti o cheiro. Ele tomou banho, eu fiquei lá em choque. Depois que ele saiu do banheiro, ele pediu desculpa. Eu tava constrangido também, não quis deixar o bichinho constrangido, né? Então, tipo, não, amor, tudo bem, não sei o que. Tomei banho depois e ele pediu pra gente nunca mais tocar nesse assunto. Ele nunca mais me pediu isso e também nunca mais tocamos no assunto. Mas assim, foi quase, tá? Já viu aquele ditado que um remédio pra um doido é um doido e meio?
Pois bem, eu fui o doido e meio. Mas eu fui o doido e meio depois de muito tempo já ficar aturando gracinha de amiga e de ex de namorado meu. Pois bem, gente, eu comecei a namorar um Jurandir que eu gostava muito dele. Porque pra aturar o que eu aturava, mas realmente ele não tinha culpa, sabe? Quando ele começou a ficar comigo, foi tipo assim, depois de 2 anos que ele tava solteiro, tá? 2 anos, tão traumatizado que ele ficou. Ele conversou comigo, quando ele viu que a gente tava ficando muito sério, ele falou, olha, eu tenho uma ex que ela é maluca, que ela fica me perseguindo, todas as pessoas que eu começo a me relacionar, ela fica em cima, tanto que já tem mais ou menos uns 2 anos que eu não namoro sério com ninguém, a gente tá ficando já tem um tempo, eu tô começando a gostar de você, mas eu quero deixar as coisas bem claras pra você, porque enquanto a gente tava ficando, eu não procurava saber da vida dele, né, mas depois que a gente começasse a namorar, realmente eu ia querer saber da vida dele, e aí ele falou, olha, ela comenta nas minhas coisas, eu já bloqueei, ela cria fake, eu já privei o meu perfil, ela pede pra poder seguir com foto de amigo meu, eu achando que é amigo meu, quando eu vou ver é ela, enfim, me liga o tempo todo, fica me mandando mensagem, eu bloqueio o número dela diariamente, já dei queixa, já fiz tudo que você possa imaginar, mas ela já abriu medida protetiva, tudo que você possa imaginar, eu já fiz, só que ela não para, e eu tenho muita pena de realmente denunciar ela, de ela ir pra cadeia, porque ela tem 2 filhas pra poder criar, ela não tem base familiar. Por ela não ter essa base familiar e ter 2 filhas, eu acabo que fico com pena dela. As filhas dela são pequenas, mas ela realmente é maluca, os pais sumiram no mundo, enfim. Me contou ali a história triste dele, a história triste da ex dele. E basicamente ele falou, vai querer essa carga? Porque ele disse que simplesmente não conseguia se livrar da menina, mas que ele vivia a vida dele normal, só ignorava, né? E deixava pra lá, mas que poderia ter a possibilidade dela ficar perturbando quando a gente começasse a namorar no começo. Que ele queria me pedir namoro, né? Ele me levou pra um jantar, a gente conversou, não sei o que. Eu falei que não, tudo bem. Porque a gente, na época, eu fiquei tipo assim, ai, uma ex doida, tudo certo, o que ela vai fazer? Eu pensando na minha cabeça. Achei que nada ia acontecer, eu falei, não, tudo bem. Não tem problema não. Passou uma semana, ele quis, né, conversar comigo antes, ele me pediu em namoro. E ali a gente começou a namorar, nos assumimos em redes sociais e começou o inferno na minha vida. Eu conheci a ex dele, era uma menina bonita, uma menina nova, que tinha 2 filhas pra criar, em vez de cuidar da filha dela, ficava enchendo a porcaria do meu saco. A menina começou a me ligar. Como ela conseguiu meu número, eu não sei. Começou a me mandar mensagem, começou a comentar nas minhas coisas. Não satisfeita, que no começo era ela. Ela chamou uma amiguinha dela, que era tão louca quanto, né? Gente, tô falando assim, amiguinha, mas ela tinha, tipo assim, sei lá, 20 e poucos anos, cada uma, tá? E ficava as 2 enchendo o meu saco. Eu respondia quem era, porque tinha vezes que eu não sabia quem era. Aí bloqueava, aí criava fake, trancava meu perfil, ficava mandando mensagem e não sei o que, em todas as redes sociais. E aí quando eu trancava meu perfil, mandava mensagem pra minha família, eu destrancava, aí mandava mensagem pra mim e me ligava, que não sei o que, já vi na rua, ficava olhando pra minha cara, mas não fazia nada, né? E eu conversando com o meu namorado, ele falou, olha, eu te avisei, não sei o que, mas tenta ignorar. E eu tentei fazer isso, né? Tentei ignorar a princípio, só que começou a inventar fofoca de mim. A gente morava num lugar que era um lugar pequeno, assim, ela nem era de onde a gente morava. Ela ficava inventando fofoca. A amiga dela era, ela não era. Ficava inventando fofoca, vivia indo pra casa da amiga, deixava as filhas, Deus dará, só Jesus sabia. Entendeu? Ficou e começou a inventar um monte de fofoca de mim, que eu era corna, fazia perfil com a minha foto com chifre, ficava criando conversa falsa, e ele me provava que era falso, e virava aquele inferno. Só que a gente, assim, nunca brigou por causa dela. Né, a gente nunca brigou. Até que um dia aconteceu uma confusão e a gente brigou. E eu fiquei emputecida da vida. Porque sabe quando você já tá de saco cheio de situação? Então, aí eu acabei descontando nele, falando que a ex dele tava me perseguindo. E, gente, ele era um namorado maravilhoso. Minha família adorava ele, a família dele me adorava, sabe? Pediam pra eu ter paciência, que uma hora ela ia cansar. Mas a menina tava fazendo um inferno na nossa vida, porque ela não aceitava que ele tava tendo um relacionamento que era um relacionamento sério. A menina tava perseguindo. E aí, um belo dia, a amiga dela comentou na minha foto dizendo que ia me meter a porrada. E aí foi próximo desse dia que eu já tinha brigado com ele por causa delas. Então eu tava com o sangue aqui, já tinha perdido a minha paciência. Meu pai me ensinou a resolver as coisas na conversa, mas a minha mãe me ensinou a resolver na porrada. E quando eu já tinha tentado do jeito do meu pai, agora ia do jeito da minha mãe. Ela falou que ia me meter a porrada. Entendeu? Estou aqui em casa com a fulana de tal, que era a ex do meu atual, e nós vamos te meter a porrada, a gente vai te achar no seu trabalho, a gente vai atrás de você. Pois bem,
Eu não esperei nem elas irem atrás de mim. Conversei com a minha chefe, pedi pra sair mais cedo, ela autorizou. Peguei o meu carro, parei na porta da casa dela, peguei um pedaço de madeira e toquei a campainha. Quando elas me viram, quando abriram assim, que me viram que era eu, ficaram pálidas. Amor, ali, eu fui com tudo. Eu dei-lhe uma coça nas duas. Mas de madeira. Eu bati tanto. Eu não bati pra matar, não. Mas eu bati tanto, assim. Apanharam mais que tamborim no samba. E falei, vocês são doidos, eu sou doida e meia. Para de encher meu saco. Para de encher o saco do meu namorado. Porque se vocês continuarem, vocês vão apanhar mais. Pode me denunciar. Se eu tiver que ir presa, eu vou presa. Se eu tiver que pagar a cesta básica, eu vou pagar a cesta básica. Mas quando eu sair de lá, eu vou atrás de você, eu vou te arrebentar na porrada de novo. Preste atenção no que você tá fazendo. Bati, depois que eu cansei de bater, né? Bati nas duas de uma vez. Cansei de bater, eu fui pra casa. E esperei. Não me denunciar. Não falaram nada. Estavam todas roxas, destrubichadas. Entendeu? E foi isso. Pararam de perturbar minha vida. Pararam de perturbar a vida do meu namorado. Pararam de encher o meu saco. O que faltava era surra. Levaram uma surra e nunca mais fizeram nada. Nem um comentário, nem uma ligação. Nada.